Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no Banco do Brasil, o BBA-S3. Será que tem uma oportunidade real aí? E mais, como é que a gente pode ir além de só comprar a ação? Vamos explorar um pouco a situação da empresa, o histórico dela e, claro, algumas estratégias para tentar otimizar os retornos. Exato. Olha, o Banco do Brasil teve uma desvalorização relevante, né? Coisa de 29% desde a máxima recente. Isso, claro, chama a atenção do investidor. Mas assim, só porque o preço caiu, não quer dizer automaticamente que é uma boa compra, né? A gente precisa olhar os indicadores. Certo. Tipo o quê, por exemplo? Bom, um indicador-chave é o preço sobre valor patrimonial, o PVP. Agora ele está rodando ali perto de 0,67. Se a gente olha o histórico do Banco do Brasil, a média desse PVP é mais para cima, perto de 0,94. Ah, então tá abaixo da média histórica dele mesmo. Isso. O que sugere, assim, um certo desconto no preço atual da ação. E o que isso significaria em termos de potencial? Olha, só para voltar para essa média de 0,94, já daria uma valorização potencial de uns 40% mais ou menos. E se a gente for mais otimista e pensar naqueles picos que já aconteceram, né, com PVP batendo 1,4 até 1,5, aí o potencial de valorização seria bem maior. Poderia passar de 120%. Nossa, é bastante coisa. Mas lembrando que picos são, bom, são picos, né? Mais difíceis de prever e alcançar. Mas o potencial existe. E além do preço, tem a questão da solidez, né? O setor bancário costuma aguentar bem as crises, e o Banco do Brasil tem um histórico consistente de pagar dividendos. A média recente tem sido boa, perto de 9% ao ano. Entendi. Então temos um possível desconto, um negócio sólido, dividendos, parece interessante. Mas como você disse, dá para ir além, né? Uma estratégia que chamou atenção foi a venda de puts, as opções de venda. A ideia é ser pago para esperar um preço de compra que você quer, é isso? Exatamente. É uma forma de rentabilizar o caixa enquanto você espera para comprar a ação num preço talvez mais baixo. E como funciona na prática? Dando um exemplo. Vamos lá. Imagina que a ação está, sei lá, 21,44. Você pode vender uma put com um preço de exercício, o strike, um pouco abaixo. E essa opção tem um vencimento, né? Por exemplo, para agosto. Por vender essa put, você recebe um dinheiro na hora, um prêmio. Ah, interessante. E quanto seria esse prêmio, mais ou menos? Nos exemplos que a gente analisou, esse prêmio podia chegar perto de 5% do valor que você precisaria para comprar as ações lá nos 21,30. É um valor considerável, né? Sim, quase 5% só por esperar um mês, talvez? E o que acontece no vencimento? Bom, aí tem dois cenários. Se a ação cair e ficar abaixo dos 21,30 no dia do vencimento, você é exercido. Ou seja, você compra as ações por 21,30. Que era o preço que eu talvez quisesse pagar mesmo. Exato. Só que você já recebeu aquele prêmio lá atrás. Então seu custo efetivo de compra é ainda menor. E se a ação não cair, se ficar acima dos 21,30? Aí a opção vira pó, não é exercida. Você não compra a ação, mas o prêmio de quase 5% fica todo para você, limpo. Legal. Mas é importante ter o dinheiro separado para comprar, caso seja exercido, né? Fundamental. Esse dinheiro tem que estar reservado. E olha que interessante, se esse dinheiro estiver rendendo num CDB que paga 1% ao mês, por exemplo, Uhum. o seu ganho total naquele mês, somando o prêmio da put e o rendimento do CDB, poderia chegar perto de 6%, antes mesmo de ter a ação. Nossa, e 6% no mês é um retorno bem atrativo enquanto se espera. E não para por aí, né? O fascinante é o que vem depois que você tem as ações, seja porque foi exercido na put ou porque comprou direto no mercado. Certo. O que mais dá para fazer? Aí entra a segunda estratégia, a venda coberta de calls, opções de compra. Venda coberta, quer dizer que eu tenho as ações para cobrir a venda da opção, é isso? Perfeito. Você tem as ações na carteira, digamos que comprou a 21,50. Aí você pode vender uma call com um strike acima do seu preço de compra. Por exemplo, 23,80. E essa venda também tem um vencimento, digamos, setembro. E claro, também gera um prêmio para você. Outro prêmio. Quanto seria esse? Nas simulações que vimos, poderia ser algo como 2,5% no mês, sobre o valor das ações. Entendi. Então, além dos dividendos que o banco paga, Exato. Esse prêmio da call funciona como um dividendo turbinado, sabe? Um extra. Se a gente for conservador e pensar que essa estratégia gera, sei lá, 1,5% ao mês de forma consistente, isso já dá quase 16% ao ano
só dessa operação. Uau! Aí você soma isso aos dividendos do banco, que hoje estão na casa dos 12%, a rentabilidade anual total poderia chegar perto de 28%. Nossa, 28% ao ano. Isso acelera bastante o crescimento do capital, né? Sem nem contar a possível valorização da própria ação. Com certeza, acelera muito. E no vencimento dessa call, de novo, dois cenários. Se a ação estiver abaixo do strike, 23,10 no nosso exemplo, a opção não é exercida. Você fica com o prêmio e pode vender outra call para o mês seguinte, se quiser. Continua com as ações e o prêmio. E se subir? Se a ação subir e ficar acima dos 23,10, aí você é exercida. Suas ações são vendidas por 23,10 cada. Ah, então eu realizo o lucro da venda. Comprei a 21,50 e vendi a 23,10. Isso. Você ganha na diferença de preço e ainda embolsou todos os prêmios das calls que vendeu no caminho, mais os dividendos que recebeu. A estratégia busca gerar renda e realizar lucro na venda se o preço subir. Muito interessante como essas estratégias se complementam. Primeiro a put para talvez comprar mais barato, depois a call para rentabilizar. E pensando nisso, o material que a gente analisou até sugere combinar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para quem tem as ações e ainda tem caixa disponível, é uma possibilidade. A pessoa poderia, teoricamente, vender puts com o dinheiro que tem em caixa, mirando comprar mais ações se o preço cair. Aham. E, ao mesmo tempo, vender calls cobertas com as ações que já possui na carteira. Isso potencializaria ainda mais os ganhos mensais, imagino. Exatamente. Mesmo que gere um ganho adicional, digamos modesto, tipo 1,5% ao mês combinado sobre partes diferentes do capital, né? Uma parte no caixa com o put, outra nas ações com o call, esse 1,5% a mais todo mês faz uma diferença enorme por causa dos juros compostos. Faz todo sentido. É uma forma bem ativa de gerenciar a posição. Isso tudo que a gente conversou levanta uma questão interessante para quem está ouvindo a gente. Com base nessa exploração das estratégias com opções para o Banco do Brasil, né? Desde a venda de put para talvez entrar na posição, até a venda coberta de call para tentar rentabilizar mais. Qual desses mecanismos te chamou mais a atenção ou talvez gerou alguma dúvida? Você já pensou em usar opções para otimizar seus investimentos? Conta pra gente aí nos comentários. Legal. Bom, analisamos hoje, então, no caso do Banco do Brasil, olhando para o valor que os indicadores sugerem e como essas estratégias com opções podem, de acordo com os dados, buscar otimizar os retornos. Informação é sempre chave, né? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.